Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico chamado Um Jogo Perverso. Alerta de spoilers a seguir. Pétala e Tilda são duas garotas problemáticas que se tornaram traficantes de drogas para sobreviver. Um dia, as duas estão contando suas mercadorias em um apartamento em Nova York, quando a polícia aparece de repente, forçando-as a fugir pela escada de incêndio e a deixarem o seu esconderijo para trás. Em um trem, Tilda se senta sozinha e lê o seu diário, enquanto Pétala está no banheiro ligando para o seu fornecedor. Ele exige que elas paguem os custos da mercadoria em até 48 horas, e enquanto conversam, o maquinista do trem aparece e interrompe a ligação. Ele pede o bilhete de Pétala, mas como ela não tem, ela oferece a ele uma troca de favores sexuais. Então, Pétala volta para o seu assento, coloca um pedaço de chiclete debaixo dele e dorme antes de chegar em uma pequena cidade. Enquanto Pétala e Tilda caminham pelas ruas, um sem-teto as reconhece, dizendo que elas sempre acabam voltando. Dentro de um táxi, as meninas se perguntam como sua rica e instável amiga de infância Daphne vai recebê-las. Elas planejam procurar o cofre que fica na mansão de Daphne, onde possam encontrar dinheiro para pagar as drogas que perderam. Para fazer isso, Pétala diz a Tilda que elas terão que jogar um jogo que jogavam quando eram crianças, onde Pétala finge ser a médica, enquanto Tilda age como filha de Daphne. Enquanto Tilda escuta Pétala, ela se lembra de como as três brincavam quando eram pequenas e do quanto ela odiava essa brincadeira. Na mansão, Daphne está cantando suavemente enquanto lava a louça. Quando Tilda chega e cumprimenta a Daphne como se ela fosse sua mãe, Daphne brinca e pergunta a Tilda como foi o seu dia. Tilda explica que foi dispensada mais cedo da escola e diz que está com fome, pedindo a Daphne para cozinhar alguma coisa para ela. Lá fora, Pétala, que já está com a sua maleta de médica, coloca seus telefones celulares em uma caixa de correio. Há 3 regras no jogo. Primeira, todas devem brincar. Segunda, não são permitidas outras pessoas além delas na brincadeira. E terceira, ninguém pode sair da casa. De volta à cozinha, Daphne faz um sanduíche de forma desajeitada e o serve a Tilda. Depois, Daphne agarra a mão de Tilda e fica obcecada com as suas unhas mal cortadas. Ela também nota os dentes sujos de Tilda e ordena que ela escove os dentes antes de ir ao médico. Quando Tilda não obedece, Daphne volta e a repreende, tentando cortar suas unhas com uma tesoura grande. Por sorte, Pétala toca a campainha a tempo e as interrompe. Assustada, Tilda corre para Pétala e pede ajuda, mas Pétala a ignora e a instrui a permanecer na personagem. Daphne dá as boas-vindas à médica e Tilda se senta em silêncio para ser examinada. Então Pétala assegura a Daphne que Tilda está saudável. Entretanto, Daphne discorda e diz que Tilda tem tossido a semana toda. Obediente, Tilda começa a tossir para agradar Daphne. Quando Daphne acrescenta que também há algo de errado com a postura de Tilda, Pétala bate com o seu martelo no joelho dela para checar o seu reflexo. Insatisfeita, Daphne diz que aquele martelo não funciona. Então Pétala tira um martelo de amaciar carne e pede desculpas a Tilda antes de bater em seu joelho. Tilda grita de dor enquanto seu joelho sangra, o que traz satisfação a Daphne. Depois disso, Daphne diz à médica para medir a altura de Tilda, mas quando Pétala percebe que esqueceu a fita, Tilda, que já está morrendo de medo de ficar sozinha com Daphne, diz a Pétala que a terceira regra é que ninguém pode sair da casa. No jantar, Daphne faz uma sopa esquisita com flores como ingredientes. Então ela serve a sopa para Pétala e Tilda, e sai por um momento. Enquanto isso, Tilda pede a Pétala para passar o sal. Quando Pétala faz, Tilda sussurra para ela que o tempo está se esgotando. Mas antes que Pétala possa responder, Daphne volta e a convida para o quarto de hóspedes, deixando Tilda sozinha. Depois de levar Pétala ao seu quarto, Daphne diz que é muito bom tê-la de volta. Lá embaixo, Tilda começa a ter alucinações imaginando que está em frente a um espelho, penteando seus cabelos. Naquela noite, Pétala fica inquieta depois que alguém vira a maçaneta da porta, tentando entrar em seu quarto. Pensando que é Tilda, Pétala sai de seu quarto e acaba na cozinha, onde encontra Daphne tomando alguns comprimidos para dormir. Pétala então derruba um copo de água, mas quando ela está prestes a sair, Daphne a ameaça com uma faca e lhe diz para ficar. Convencida de que Pétala é um médico do sexo masculino, Daphne a beija e a obriga a ter relações sexuais de mentirinha com ela. No dia seguinte, Tilda tenta abrir a caixa do correio, mas Pétala a detém. Ela lembra a Tilda de não quebrar nenhuma regra,
preocupada que elas possam ser pegas. Depois ela revela a Tilda o que Daphne fez fazer na noite anterior, e enquanto elas conversam e riem sobre isso, Tilda de repente começa a agir de forma estranha. Ela mais uma vez está tendo alucinações devido à quantidade de substâncias que consumiu, o que faz com que ela se lembre de uma memória de infância. Tilda está tendo um flashback sobre uma discussão que ela teve com Daphne quando elas eram crianças. A pequena Tilda se recusou a jogar o seu jogo, e enquanto as meninas lutavam, Daphne foi empurrada acidentalmente para fora da casa na árvore e caiu no chão. Daphne foi imediatamente levada ao hospital, onde Pétala e Tilda mentiram e disseram ao detetive Siegel que a sua amiga havia caído. Siegel queria saber exatamente como Daphne caiu, então Pétala jogou uma pequena boneca para demonstrar. Duvidando da honestidade das meninas, Siegel investiga o quarto de Daphne e lembra do médico dizendo à sua avó que, embora ela estivesse bem, o seu abdômen havia sido gravemente ferido, acrescentando que ela poderia não ser capaz de engravidar. De volta ao presente, Daphne sorri no banheiro enquanto olha para o resultado de seu teste de gravidez. Enquanto isso, Pétala, que também tomou os comprimidos, experimenta os efeitos da droga, sentindo que alguém estava queimando seu braço. Acreditando estar ferida, Pétala continua vagando pela mansão, até que ela tropeça no quarto de Daphne e encontra as chaves do carro. Então ela sai correndo e informa a Tilda que elas precisam ir, mas enquanto ela tenta abrir o carro, Daphne aparece e derruba as duas com um taco de beisebol. Na delegacia, Siegel promete falar com Daphne depois de receber uma ligação. De volta à mansão, Pétala e Tilda recuperam a consciência e percebem que estão amarradas e amordaçadas, usando tranças nos cabelos. Daphne está completamente consumida pelos seus delírios, acreditando piamente que suas amigas são suas filhas. Daphne pretende manter Pétala e Tilda ao seu lado, e enquanto as meninas lutam para fugir, a campainha toca de repente. Enquanto Daphne responde à porta, Siegel a informa que seus vizinhos estão reclamando de mulheres gritando em sua casa. Daphne então mente, dizendo que ela está se adaptando à sua nova medicação, mas o detetive acha isso suspeito e usa um vazamento de água em sua casa como desculpa para entrar na mansão. Daphne está ansiosa com a presença de Siegel, então ela mente mais uma vez e diz que ainda está de luto pela súbita perda de seus avós. Depois que Siegel lhe dá suas condolências, ele pega um livro no chão e vê uma foto antiga de Daphne, Pétala e Tilda. Siegel se pergunta se elas ainda são próximas, mas Daphne diz que ela manteve sua distância das meninas, desde que seus avós disseram que elas eram uma má influência para ela. Mas o detetive fica cada vez mais desconfiado, já que as autoridades estão procurando Pétala e Tilda há bastante tempo. Siegel pergunta a Daphne como ela sabia que as meninas estavam desaparecidas, acrescentando que seu desaparecimento não é notícia nacional, então não há como ela ter lido sobre isso. Confusa, Daphne não responde à pergunta do detetive e o impede de subir as escadas quando ele ouve um barulho vindo do sótão. Daphne então pede um mandado de busca de Siegel, e quando ele diz que não tem um, ela pede que ele vá embora. Derrotado, Siegel diz a Daphne que as amigas que ela está tentando proteger são fugitivas, antes de finalmente partir. Depois de algum tempo, Daphne começa a barricar a mansão. Enquanto isso, Pétala e Tilda continuam desesperadas, pois ainda não conseguiram localizar o cofre. Na manhã seguinte, antes do café da manhã, Daphne faz Tilda lavar as mãos, deixando Pétala sozinha com ela. Então ela começa a falar por enigmas, dando pistas a Pétala sobre onde elas podem encontrar o cofre, e diz que elas podem sair assim que elas o encontrarem. Confusa e preocupada, Pétala corre atrás de Tilda, que estava ouvindo tudo o tempo todo. Ela diz a Pétala que os enigmas são pistas, e pede que ela encontre logo o cofre, forçando Pétala a deixá-la com Daphne. De uma janela, Pétala vê uma pequena estátua de 3 mulheres no gazebo. Então ela corre para verificá-la, e encontra uma pista embaixo dela antes de retornar à mansão, e encontrar uma rachadura no teto que leva a uma sala. Lá, Pétala fecha todas as cortinas, revelando outra pista no espelho. Com isso, Pétala encontra o cofre e o abre usando os números que viu na estátua, no espelho e no calendário. Finalmente, depois de reunir a herança de Daphne, Pétala vai ao quarto de Tilda enquanto ela escreve em seu diário que Daphne acabará pegando Pétala tentando escapar. Tilda está preocupada porque Daphne sempre pega a Pétala, mas Pétala está tão entusiasmada com seu plano de fuga que nem mesmo nota a expressão perturbada da sua amiga. Naquela noite, Pétala e Tilda arrumam suas coisas e tentam pegar uma carona, mas ninguém para o carro para elas. Exausta, Pétala discute com Tilda por ela não ajudá-la,
quando de repente Daphne aparece em um carro e atropela Pétula. Mais tarde, Pétula acorda e se vê amarrada a uma cadeira de rodas. Depois de deixar claro que ela não tem nenhuma intenção de deixá-las fugir, Daphne leva Pétula para uma sala, onde Tilda está trancada em uma gaiola. Daphne diz que de repente ela se lembra da noite em que envenenou seus avós, aborrecida porque eles estavam tentando arranjar um cuidador para ela. Para castigar as meninas, Daphne faz um sorriso de Glasgow em Pétula e deixa Tilda em pânico. Enquanto isso, o sem-teto da estação de trem relata a Seagull que viu Pétula e Tilda dias atrás. No dia seguinte, Daphne informa a Pétula e Tilda que elas estão livres para ir embora, acrescentando que a polícia está procurando por elas. Então ela zomba das duas, dizendo que as autoridades talvez não as reconheçam por causa das suas cicatrizes. De repente, Daphne fica furiosa e ordena que as meninas limpem o quarto para o seu bebê. Então Tilda dá a Daphne um choque de realidade, lembrando que ela não está grávida, porque é uma mulher infértil. Daphne tenta explicar que sente seu bebê chutando, mas Tilda pergunta quem é o pai de seu bebê, e Daphne diz que é o médico. Tilda então não consegue controlar o seu riso, enquanto Pétula brinca dizendo que Daphne precisa de uma cesariana de emergência. Em outra sala, Pétula e Tilda se preparam para operar Daphne, com a intenção de matá-la usando ferramentas médicas. No entanto, Seagull chega bem a tempo de detê-las, instruindo Pétula e Tilda a colocarem as mãos na parte de trás da cabeça. Mas nesse momento, Daphne se levanta de repente e apunhala o detetive pelas costas. Tilda também se junta a ela para machucá-lo, e enquanto Pétula inicialmente se recusa a bater em Seagull, ela acaba usando o martelo para bater nele. Depois disso, as meninas enterram o corpo desmembrado de Seagull no quintal de Daphne. Então elas descartam o carro de Seagull em um lago, antes de retornar à mansão, onde suas feridas desaparecem magicamente depois do banho. No banheiro, Pétula dança e canta músicas da sua cabeça, também fazendo a barba até que seu sangue substitua o creme de barbear em seu rosto. Enquanto isso, Tilda e Daphne estão na cozinha, ainda agindo como mãe e filha. Tilda então se levanta para fazer uma reverência. Pétula faz o mesmo, como se as duas estivessem fazendo um show. Lá fora, Tilda brinca no pátio enquanto Daphne e Pétula a vigiam. Quando Daphne sai e Pétula percebe que está sozinha, ela a segue até o mirante, onde Seagull a surpreende. Daphne e Tilda riem de Pétula, e quando as duas estão prestes a voltar para a mansão, Pétula vê a caixa do correio aberta, que agora contém a pequena boneca que ela havia dado ao detetive. Confusa, Pétula pega uma pá e escava o túmulo de Seagull, que está vazio. Frustrada, Pétula retorna à mansão e se senta no sofá, eventualmente percebendo que o mesmo pedaço de chiclete que ela havia colado sob o assento do trem foi colocado embaixo do sofá. Pétula descobre que a parte de baixo do sofá está cheia de chicletes, encontrando também o diário de Tilda, que contém tudo o que aconteceu com elas até aquele momento. Daphne está feliz por Pétula ter encontrado o diário, pensando que ele poderia convencer Pétula a não fugir mais. Daphne então revela que Pétula sempre tenta fugir cada vez que elas jogam esse jogo, mas ela sempre acaba voltando e esquecendo tudo. Ela também diz a Pétula para olhar para os seus braços, que estão marcados com marcas da sua fuga. Assustada, Pétula pede ajuda a Tilda, que mais tarde revela que todos os eventos do trem e do apartamento com as drogas não são reais, são todos apenas parte do seu jogo de faz de conta. Então Pétula chora enquanto Tilda a lembra de que elas não precisam sair da mansão, dizendo que elas têm tudo o que precisam lá dentro. Com a verdade finalmente revelada, Pétula acaba aceitando a mão que Tilda oferece. Em uma sala onde um conjunto de trens de brinquedo é visto correndo, revela-se que aquele é o trem do qual elas haviam saltado antes. As meninas também gostam de pintar e usam tintas acrílicas que são chamadas de Seagull. Mais tarde, as garotas decidem tirar suas vidas, sufocando a si mesmas, cortando os pulsos e bebendo veneno. No entanto, isso é só mais uma rodada do jogo delas. Depois de algum tempo, uma Daphne muito mais velha lava os pratos e ouve a campainha ser tocada por uma mão enrugada. Então Tilda chega em casa e cumprimenta a Daphne, como se ela fosse sua mãe, reclamando que elas estão jogando aquele jogo há muitos anos. Quando Daphne, Pétula e Tilda eram crianças, elas jogavam um jogo divertido e inocente. Entretanto, à medida que ficaram mais velhas, seus delírios se intensificaram e o jogo se transformou em realidade. Pétula foi a única que tentou acabar com o jogo, mas mesmo com cada tentativa, ela ainda acabava jogando. Isso só significava
que elas não podiam mais voltar ao mundo real, pois estavam presas às suas próprias fantasias. No final, as 3 garotas abraçaram totalmente a infância que não conseguiam abandonar, ficando para sempre presas nas paredes que haviam criado. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.